Oi, pessoal, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo, o podcast mais informativo da cirurgia plástica. Hoje a gente está recebendo um colega aqui, o nutrólogo, o Dr. Gustavo Sá, esse médico que veio aí de Minas Gerais, percorreu alguns países e resolveu vir para São Paulo para atender as pacientes. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite, por participar aqui com a gente, viu? Queria que Muito você se obrigado. apresentasse para as meninas, para todo mundo. Vamos lá. Meu nome é Gustavo Sá, sou mineiro, como a Suelen falou, sou médico nutrólogo, passei aí pela especialização da psiquiatria, das ciências da longevidade humana e estou aqui em São Paulo atendendo esse povo bonito aí do Brasil todo. Ah, que legal. Gustavo, você que está nessa especialidade aí, que há alguns anos ela veio muito à tona, né? Tá todo mundo aí preocupado em emagrecer, em ficar mais bonito, mas principalmente emagrecer com saúde, né? Eu acho que essa especialidade, ela traz algumas vantagens, né? E traz essa assistência para os pacientes. O que você tem aí de estratégia para esses pacientes que estão buscando emagrecer, mudar a qualidade de vida? Eu acho que assim, para a gente começar a falar de saúde no contexto geral, eu sempre gosto ali da classificação da OMS de que a saúde é o eixo equilibrado entre biopsicossocial, né? Então, dentro do consultório, acaba que a gente aborda todas essas temáticas, tanto a parte biológica sistêmica dentro de hormônios, de nutrientes, de minerais, de vitaminas no contexto geral, a parte psíquica e a parte social. Então, equilibrar esses pratinhos todos, acho que é o pontapé inicial para saber qual caminho que a gente vai escolher, qual conduta, por onde a gente vai direcionar aí o nosso tratamento. Legal, Gustavo. Virou moda essas coisas de canetas emagrecedoras, né? A gente tem aí inúmeras marcas e a gente teve aquela febre do Ozempic, agora surgiu o Mounjaro. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, entre essas duas medicações. Acho que foram as últimas mais comentadas, estão sendo as mais usadas. O que você acha delas? Como que elas atuam? Bom, isso aí eu acho que tem propriedade de causa para falar, porque acho que junto com Dr. Bernardo Guimarães e Dr. Gabriel Almeida, nós somos os pioneiros a introduzir o Mounjaro no Brasil. Foi o que deu o boom também no meu consultório, inclusive. A gente foi um dos primeiros, se não o primeiro, a produzir conteúdo sobre a medicação. E realmente foi uma revolução. A medicação mexeu com economia global, para a gente ter uma ideia. Foi a primeira vez que os Estados Unidos passaram por uma curva de inflexão no que tange a virar o ano, os americanos mais leves, né, menos pesados, em mais de 100 anos, né, se eu não me engano, desde 1922, que essa curva vinha em uma crescente. A gente tem as empresas de aviação economizando bilhões, porque os passageiros estão mais leves, né, então isso gasta menos combustível, a empresa economiza mais. Então foi uma loucura, né? Desde o surgimento do Ozempic, que já foi revolucionário. E aí eu gosto de olhar o impacto social que isso gera e global, né? Só para a gente entender a Novo Nordisk, ela tinha em valor de produção quase 3 vezes o PIB do seu país. Então, foi muito bizarro o efeito que essas medicações trouxeram. E agora a popularização, a capilarização do Mounjaro também trouxe repercussões, acho que históricas. Ontem eu estava conversando com um colega e a gente estava dizendo, felizmente ou infelizmente, que a obesidade vai se tornar uma doença de classe social. Exatamente. Então, infelizmente, quem tiver acesso à medicação vai conseguir controlar o peso. Óbvio que existem diversos vieses aqui no que a gente está falando, mas eu acho que assim como a cólera ou a diarreia, a disenteria causava morte lá e hoje a gente tem uma estranheza se isso acontecer, creio que num futuro será assim também com a obesidade, né? O filho ou o neto vai falar, pô, vovô, por que você era obeso, né? Por que você não tomava esse remédio aqui? Acho que vai acontecer algo nesse sentido aí. Você consegue nos citar assim, a diferença entre o Mounjaro, o Ozempic e a Saxenda? Quando a gente começa a história das canetas, a gente volta lá no Trulicity ou Trulicity, né? Foi basicamente ele que começou essa história. Aí depois a gente tem Victoza e Saxenda, aí depois a gente teve uma mega virada de chave
quando o Ozempic entrou no mercado, né? Então, assim, basicamente, o Ozempic, ele é só o Batman. O Mounjaro é o Batman e Robin, digamos assim, né? Porque o Ozempic é só um análogo do GLP-1 que está ali. Então, a gente está falando de uma molécula só, que é esse glucagon peptidium-like, que é esse GLP-1. Já o Mounjaro é o Batman e Robin, porque ele vem com o GIP, né, que é o peptídeo inibidor gástrico, e com o GLP-1. E tá vindo aí a retatrutida, que vai ser um triplo agonista, que vai juntar com o glucagon. Então, tem coisa nova aí, a medicação, quando a gente lê os clinical trials da medicação, meio que já está bem avançada, muito pronta, e tem mais uma dinâmica de compliance da indústria farmacêutica para lançar em mercado essa nova medicação. Então, assim, hoje a gente já está comparando, a gente até esqueceu da Saxenda um pouco, Sim. E a gente já compara mais hoje Ozempic, Mounjaro e a retatrutida que está vindo aí. Então, basicamente, é o número de agentes, de atores, né, agonistas ali na perda de peso, que cada caneta dessa, cada produto desse contém dentro ali do seu mecanismo de ação. Então tá vindo uma nova medicação aí. Tá vindo Tem uma previsão? nova medicação aí. Você que está por dentro aí. Bom, quando a gente vai ler as revisões e os clinical trials, a gente espera que final desse ano nos Estados Unidos venha a aprovação do FDA ou meados até de julho de 2026, né? Então, essa medicação deve chegar para o Brasil talvez em 2027. Mas, como a gente sabe, liberando lá pelo FDA, a gente já tem viés de importação. É uma jogada que é mais ou menos... É difícil de dizer isso, mas é mais ou menos a questão da Apple com o iPhone, né? A gente sabe que já tem o próximo modelo, mas tem que esperar capilarizar o modelo anterior para depois vir o próximo lançamento. Exatamente. Basicamente, esse é o joguinho da indústria aí. O jogo da indústria. E essa caneta brasileira, né? Eu vi um zoom aí que parece que, não sei se já lançaram, parece que tem uma, se mede, né? Se não me engano. A AMS, ela lançou que aí seria o equivalente à Saxenda, né? Então você vê quanto tempo de atraso a gente está tendo, mas já é um mega avanço. Sim. Porque só da população conseguir ter acesso a esse tipo de classe medicamentosa, eu acho que a gente já pode considerar um grande avanço. Eu acho que essas medicações, hoje, elas auxiliam muito a paciente a emagrecer antes da cirurgia plástica, auxiliam a paciente ali depois da cirurgia plástica. Eu queria que você falasse para a gente sobre a sua especialidade, no que ela pode ajudar a paciente ali que se operou, ela se programou, ela foi lá, operou com a gente. Como é que ela pode fazer para manter o peso e aí manter sua cirurgia? Eu sempre falei a seguinte frase. Como eu te falei aqui em off, nos bastidores, eu cresci basicamente dentro de um bloco cirúrgico também, com o meu tio cirurgião plástico, tentando me convencer para ir para o time da cirurgia plástica. E dentro desse ambiente eu aprendi uma coisa que eu levo para minha vida. Eu, Gustavo, como médico, como pessoa, eu sou a favor de tudo aquilo que aumente e melhore a autoestima do ser humano. Então, assim, olha, primeiro a gente precisa entender, né, que não há radicalismo quando a gente está tratando do quesito social, que é esse bem-estar do paciente, né? E quando a gente entende isso, a gente entende que a complementariedade dos tratamentos ela é fundamental, né? E a minha visão perante isso tudo é a seguinte, eu vou muito pela nomenclatura, né? Então eu enxergo eu enxergo a classe dos cirurgiões plásticos como artistas mesmo, né? Acho que o plasticismo desse nome não foge de maneira alguma de um artista plástico. Sim. Então, qual que é a minha concepção? O artista plástico, ele é o toque de refinamento, né? Ele tem uma precisão de refinamento que é igual um relógio suíço, é igual mexer num carro de Fórmula 1. Você não vai entregar para esse profissional uma pedra muito robusta, muito bruta. Então, eu trabalho com vários colegas da cirurgia plástica, trazendo uma redução no percentual de gordura inicial para o paciente, para que ele tenha ali, com o seu cirurgião plástico, um processo não só de mais saúde
entre pré, intra e pós-cirúrgico, mas que também facilite o trabalho do cirurgião, porque facilitando o trabalho do cirurgião, o paciente também vai sair mais satisfeito. Sim. Então, a maneira de enxergar isso tudo é assim, olha, a gente consegue otimizar a cirurgia no pré-cirúrgico, porque se eu for até falar de risco de mortalidade intracirúrgica, eu estou diminuindo a asa do meu paciente. Até o anestesista fica feliz comigo se eu reduzo o grau de obesidade daquele paciente. E no pós também. Óbvio que ele vai ter que fazer a manutenção daquele processo aquele processo artístico mesmo, assim, eu considero que você entregou para ele, né? E dentro dessa história toda, eu gosto muito de analisar a gordura visceral. Então, um dos grandes focos, quando eu pego um paciente que já fez um processo de lipectomia, independente da técnica, é olhar como que está a gordura visceral desse paciente. Porque às vezes os pacientes se esquecem que, poxa, foi lá, lipou, fez todo o processo estético com o colega cirurgião, mas está com a gordura visceral extremamente aumentada, extremamente alta para um padrão de saúde. Então, eu acho que é um grau de complexidade onde nós, colegas médicos, temos que trabalhar a 4 mãos para entregar mais resultado e mais saúde para esse paciente. Com certeza, eu acho que a gente está conseguindo, né, tanto vocês quanto nós, cirurgiões plásticos, estamos conseguindo mudar um pouquinho, né, a mentalidade dos pacientes, que é todo um processo, não é você se operar todo ano. Era muito comum antigamente a gente falar, minha amiga operou, ano que vem ela vai operar de novo, era comum isso. Hoje não, hoje a paciente ela se prepara antes, né? A gente tem essa preparação com vocês, depois ela se opera e depois ela continua o tratamento com vocês, porque a obesidade é uma doença crônica, não tem jeito, né? As pessoas precisam entender que é igual a pressão alta, é igual a diabetes, você vai sempre ter aquela doença e você vai precisar sempre ter esse controle. Então, acho que os pacientes estão começando a entender que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Indo um pouco para a parte da alimentação, Gustavo, o que você acha de alimentação que influencia principalmente ali no inchaço, né, e na recuperação ali dos tecidos, das regiões que nós operamos? Olha, quando a gente fala de alimentos inflamatórios, eu sempre gosto de entender que tudo que é enlatado, que é embutido, que é envasado, a depender da técnica de conserva desse alimento ou dessa substância, já tende a ter um teor mais inflamatório, né? Eu brinco às vezes com os meus pacientes que não é tão difícil se alimentar bem. Você faz um seco à sua mão e pensa, tudo que vem da caça, da coleta ou da colheita é bom para a minha saúde, é bom para que eu possa me alimentar dessas substâncias, né? Agora, quando a gente vai para alimentos ultraprocessados, com um teor altíssimo de sódio, com um teor altíssimo de glutamato monossódico, por exemplo, ou de N substâncias que a gente pode passar horas aqui falando, porque a lista é bíblica, né? Porque é tão extensa que a gente fica meio maluco, né? E ao ler rótulos, quanto mais nome tiver ali, foge, pior é. Então, assim, existem algumas substâncias, alguns alimentos que eles são altamente inflamatórios mesmo. E aí eu acho que evitar essa artificialidade dos alimentos, principalmente nesse momento em que você tem ali um estado inflamatório gerado pela invasão cirúrgica, né? Porque, querendo ou não, o corpo entra ali num estado, naquele velho remite lá, naquela resposta endócrino-metabólica ao trauma, independente do tamanho desse trauma, né? Sim. Então, o corpo já está inflamado. Poxa, para tentar restaurar uma lesão tecidual. Aí você vai lá e quer jogar gasolina, querosene num processo, no início de incêndio, acho que não vale o risco, sabe? Sim. Então, fugir dos embutidos, dos industrializados nesse momento e dar preferência para comida de verdade. Ótimo, eu acho que comida de verdade tem sempre... eu já vi muito, você deve ter ouvido isso, mas é muito caro comer bem. Não, pelo contrário, né? Se a gente quer comer bem, hoje em dia até é mais barato, né? O problema é que nós não temos mais tempo, né? Então, aí entra os embutidos, os enlatados, os processados. Você não tem tempo para almoçar, você compra ali. Então, eu acho que talvez se planejar, né? Eu acho que vocês oferecem muito isso no consultório com uma nutricionista para auxiliar o paciente. E eu sempre falo para o paciente, olha, passa com o seu nutrólogo antes da cirurgia, porque eu quero que ele te avalie para ver como está a sua imunidade, como está a
a sua saúde no geral, para que esse paciente ele vá para a cirurgia com um risco minimizado de complicações, né, Gustavo? Então, assim, hoje, se você pudesse falar para essa paciente que deseja se operar, está ali um pouco acima do peso, está um pouco inflamada, o que você diria para ela, o start para ela começar? Olha, isso é muito legal porque, ouvindo essa necessidade dos pacientes, a gente desenvolveu um protocolo de antioxidação pré e pós-cirúrgico. Então, hoje, vários colegas cirurgiões mandam os pacientes para a gente fazer esse follow-up com o paciente. Então, a gente faz a parte pré e a parte pós-operatória, né? Óbvio, a gente usa não só recursos nutricionais ou nutracêuticos, né? Muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de alguns recursos endovenosos, intramusculares. O paciente ir antioxidado, digamos assim, para a cirurgia, melhora muito o processo de recuperação desse paciente. Então, a gente sempre pauta em uma dieta anti-inflamatória dentro desse período e a gente também tem uma programação muito milimétrica para a dinâmica de stop das medicações, porque a gente já sabe que ele tem que parar o Monjaro, por exemplo, 21 dias antes do processo cirúrgico. Então, a gente orienta, embora o cirurgião anestesista também oriente, a gente faz ali um roadmap com o paciente para que ele tenha, dentro desse protocolo da cirurgia plástica, a gente intitulou esse protocolo de protocolo Refine, porque a gente já sabe que ele vai ser refinado lá pelo cirurgião plástico, como uma antioxidação plena. Então, por exemplo, a gente não vai deixar um paciente ir para uma cirurgia com a vitamina D baixa de jeito nenhum. A gente não vai deixar esse paciente ir para uma cirurgia com uma B12 lá embaixo. A gente não vai deixar esse paciente ir com um ferro e com uma ferritina lá embaixo. Então, todo esse cenário a gente cuida também para que o paciente possa ter o melhor resultado final lá na cirurgia. E para que esse resultado possa durar, né, Gustavo? Exato. O que está acontecendo muito com essas canetas, né? A gente viu um monte de coisa de contrabando, gente que busca. Eu percebi no meu consultório, você deve ter percebido no seu, o uso indiscriminado, né? Então, todo mundo usando, sem prescrição médica. Qual que é a principal complicação lá no futuro que essa pessoa vai ter? Porque ela começa a tomar o Monjaro, comprou não sei de quem, ela toma sem prescrição. O que você me diz disso? Olha só, hoje o sapateiro vende Monjaro, hoje o muambeiro vende Monjaro, qualquer pessoa da esquina hoje vende Monjaro, né? Então, assim, primeiro, a conservação dessa medicação, né? A gente viu aí diversas apreensões nos aeroportos, pessoas trazendo a medicação colada ao corpo. Acabou já, porque a temperatura corporal excede a temperatura que a medicação precisaria estar, né? Então, ali você já começa a ver o erro desde a sua matriz, né? Agora, beleza, vamos supor que essa pessoa ainda deu a sorte de ter comprado uma medicação original, uma medicação, digamos que legalizada e que não perdeu ali o seu princípio ativo, tá? Agora, ela está usando sem acompanhamento, aí os riscos são variados. Primeiro, tem muito paciente hoje, tá? E foi emitida até uma nota sobre isso, que num simples gesto, que é a hidratação, acaba tendo processos, por exemplo, processos diarreicos, levando a processos de desidratação, que faz com que essas pessoas vão aí parar no pronto-socorro, no pronto-atendimento, no hospital, por um processo de desidratação severa. Isso é só a pontinha do iceberg, porque isso é curto prazo, né? Agora, no médio e longo prazo, aí a gente tem complicações diversas também, como, por exemplo, a sarcopenia. Então, tem paciente que vai ali, não faz o planejamento nutricional adequado também e derrete a massa muscular. Derrete. O paciente, eu falo que ele deixa de ser um obeso para virar um desnutrido, porque vai embora tudo. Além de vitamina, de minerais no contexto geral, o decréscimo da parte hormonal, a gente sabe que o uso dessas medicações pode levar a uma redução da produção de testosterona, por exemplo, durante o uso. Então, tem muito paciente que está usando de maneira indiscriminada, está colhendo esses pontos negativos. Eu falo que eu ia colocar na bio lá do meu Instagram, das minhas redes sociais, atendo pacientes pós-Monjaro. Porque Monjaro está todo mundo tendo. Agora, o que está chegando no consultório
de paciente com uso indiscriminado, sem acompanhamento, parece que está chegando um zumbi, assim, virou, o consultório parece que virou The Walking Dead, entendeu? Muita gente chegando assim, que você olha assim, cara, perdeu tudo. Você tá com a cara de doente. Doença tem cor, tem cheiro, tem som. Exatamente. Você tá com a cara de doente. Cabelo foi pro ralo, a unha tá quebradiça, zero. Massa muscular derretida, fadigado, aí às vezes processo psíquico deflagrado. Então, por exemplo, tem pacientes que ficam mais embutidos, tem um processo às vezes de deflagração de uma depressão que estava em remissão. É comum a gente ver isso hoje lá no consultório. Teve aquele depoimento acho que do Wesley Safadão, né? Que ele, nossa, gente, eu acabei de usar o Monjaro, pelo amor de Deus, eu tô aqui para baixo, depressivo, e assim, ele provavelmente tinha um acompanhamento. Você imagina que ele, né, tem uma condição, tem um acompanhamento. Imagina essas pessoas que estão comprando do contrabando, não sabem nem o que estão usando, porque assim, a gente não tem nem certeza se ali existe o Monjaro, né? Não tem a mínima certeza. Nada. Hoje, Gustavo, qual que seria assim, a medicação que você, na sua experiência no consultório, no seu dia a dia, você acha que seria a medicação ideal ou não existe? Bom, eu acho que a gente chegou... Só fazer uma ressalva, foi engraçado você falar, porque o caso do Safadão, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram que eu fiz sobre esse caso, bateu quase 2 milhões de views, porque eu meio que falei, olha, o Safadão tinha que ter usado isso, junto com o Monjaro para não ter tido o que ele teve, entendeu? Tem lá esse vídeo, você confere lá. Você vê que tem a complementação. Confere, é o primeiro vídeo que tá lá nas minhas redes sociais. Agora, a melhor medicação, sem sombra de dúvidas, e aí eu acho que já não é nem um processo de discussão, mas é um processo científico mesmo, onde a gente vai analisar, fazer uma meta-análise de resultado e falar assim, olha, onde há a maior perda de peso, onde há a maior redução de PCT, de peso corporal total e de percentual de gordura, sem sombra de dúvidas é a tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro. Aí a gente está falando de uma medicação que provavelmente deu início a um processo onde a cirurgia bariátrica ela vai desaparecer, muito provavelmente. É uma questão de anos, essa é uma opinião minha, mas o tempo dirá se estou certo ou errado. Mas, assim, os resultados em nexo comparativo do efeito da medicação em resultado mesmo com a cirurgia bariátrica é bizarro. Assim. Você teve a primeira medicação que superou um efeito de perda de peso do que uma cirurgia bariátrica. Então, ela é sim, hoje a medicação mais potente, o armamento mais eficaz. Agora, tem muita gente que tem a ideia de que a obesidade é uma doença não crônica, que é o que você estava falando, e fala assim, não, eu vou aplicar aqui e depois tudo bem. Aí não faz desmame da medicação, aí às vezes não faz uma fase de vigilância ativa que precisa fazer, às vezes você vai tirar o Monjaro e você vai precisar entrar com outra medicação. Então, tem todo um processo em que eu não gosto de falar assim, olha, beleza, essa é a top 1, essa é o meu camisa 10 do time, mas um time é feito não só de um camisa 10, um time é feito de 11 jogadores. Então, poxa, é isso que eu tento fazer no meu consultório, associar protocolos, sabe? Sim. Associar 5% daqui com 10% daqui para fazer com que o paciente tenha o melhor resultado possível, tendo essa dinâmica de resultado vinda, oriunda de uma junção de vários processos, de vários medicamentos, por exemplo, de várias substâncias, entendeu? Acho que essa é a brincadeira que a gente tem que fazer. Vamos entrar um pouquinho na parte dos hormônios. A gente vê também o uso indiscriminado, né, dos hormônios, e aí tem vários chips. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque eu vejo muito ali que chega para mim no consultório, doutor, eu tô com um chip de gestrinona, né, eu tô com um chip de testosterona. E eu vi também aquele uso indiscriminado, né? De não nutrólogos, não médicos, né? Se aproveitando dessa onda e fazendo essas prescrições. Você tem recebido muito isso? O que você pensa sobre esses chips, sobre esses hormônios? Eu recebo bastante no consultório e, assim, eu acho que a gente tem que entender, de certa forma, que a via subcutânea, que são os implantes subcutâneos, né? Chamados de chips, né? É uma excelente via, uma excelente alternativa. Já não é uma via nova, é uma via bem antiga, inclusive, né? Principalmente com a dinâmica da testosterona, mas virou mercado, né? Infelizmente, virou mercado. Exatamente. Então, tenta-se fazer um merchandising em cima desse processo e um endeusamento
de uma via, porque não há melhor via. Há a melhor via para aquela situação, certo? Sim. Então, olha, eu preciso fazer uma nutrição parenteral aqui, poxa, eu vou pegar um acesso venoso. Eu preciso fazer aqui um intramuscular para essa e essa função. Estou tratando com uma medicação que é oleosa, beleza, vou usar o intramuscular. Agora, falando do implante no contexto geral, não sei se vocês conhecem essa história, mas a história do chip da beleza, o que as más línguas dizem é que veio da Hebe Camargo. Dizem que foi Hebe Camargo que botou esse nome. Se eu não me engano, ela tratava com o Dr. Elcimar Coutinho, que fundou a Elmeco, que foi um grande médico brasileiro, um grande nome, um ginecologista que dedicou a sua vida a tratar a endometriose, né, dentre outras doenças. E os efeitos colaterais da gestrinona eram muito positivos para a dinâmica estética. Então, sim, uma redução drástica na celulite, um ganho de massa muscular e tudo mais. Só que acabaram esquecendo que também tem efeito colateral. Exatamente. E acabaram esquecendo que a medicação foi criada para tratar doença ginecológica, né? Como, por exemplo, a endometriose, como, por exemplo, uma disfunção menstrual, uma TPM severa, tudo bem. Unir o útil ao agradável, acho que não tem problema algum, né? Agora, quando você pesa demais na mão, sem olhar os outros fatores, aí você tem um problema, que é o que mais aparece no consultório hoje. Porque aí a capacidade androgênica da gestrinona ela é muito alta, né? A molécula da gestrinona, só para a gente ter uma ideia, ela é muito parecida com a trembolona, né? Que é um hormônio não recomendado para seres humanos, né? Sim. A gente tem várias Cavalos, pessoas que usam, mas ele foi feito para equinos, né? Cavalos. Então ela tem uma dinâmica muito parecida. Parece loucura falar isso, mas assim, também não é para gerar estranhamento nem medo. Eu uso muita gestrinona no consultório, mas com um viés totalmente diferente, sabe? Sim. E a dinâmica da testosterona, porque são os dois que a gente mais usa, tá? A gente usa testosterona e gestrinona, basicamente é o que a gente mais usa. Agora, a testosterona tem um baita resultado, tanto em homens quanto mulheres, né? A gente, quando vai observar o mecanismo de liberação da substância na corrente sanguínea, essa liberação slow release que o implante gera, ela é muito interessante, ela consegue mimetizar bem um pouco do que o próprio organismo faria ou já fez no passado. Para né? quem não consegue tomar a medicação, é uma via muito interessante. É uma via muito interessante e, assim, tem outros benefícios, por exemplo, a pessoa não gosta de tomar injeção. Poxa, é uma via interessante. Você tem uma duração ali de 5 a 6 meses. Tem outras dinâmicas além desse benefício? Tem, porque o gráfico da estabilidade da droga no corpo, ela faz mais ou menos isso aqui. É como se fosse um avião que está decolando, aí mantém 10 mil pés, aí do 5º para o 6º mês, ela decai, tá? Só que, mais uma vez, tem que se tomar muito cuidado, porque, implante absorvível, pellet absorvível, colocou... Acabou. Para tirar um Deus nos acuda. E assim, você não tem muito controle sobre isso. Sim. Porque é bioabsorvível, a partir do momento que entrou em contato ali, o macrófago, igual o Pac-Man aquele negócio. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, eu faço muito isso no consultório, minha conduta. Eu experimento outras vias antes, vias essas que eu consigo, se eu precisar, interromper imediatamente, seja uma via oral, seja uma via intramuscular, com um tempo de meia-vida menor, digamos assim. Bom, adaptou bem, olha, está adaptado aos colaterais, está com um efeito legal, beleza, vamos trocar para uma via de mais longa duração. E assim a gente vai... Bem individual, né? Bem individual. Não Agora, dá para ser como estão fazendo. De jeito nenhum. Não tem copia e cola, assim, mas de jeito nenhum. Agora, um cara interessante... Só para finalizar essa pauta, para se usar na via subcutânea é o NADH. O NADH é um ativo que, assim, para mim é um dos meus queridinhos quando a gente fala de função energética. E, o resultado que a gente tem com o NADH, além da segurança dessa substância, por não ser um hormônio, né? Que a gente fala em implante, vem implante hormonal logo em seguida. Não, tem implante não hormonal. O NAD é um implante não hormonal. O resveratrol é um implante não hormonal. Então, assim, existe aí um limbo, um mundo, um universo que a gente pode beneficiar o paciente
com uma margem de segurança muito boa, sabe? O que você indica para a paciente depois que ela opera, ela acaba tendo que ficar um período no pós-operatório ali sem poder, né, fazer suas atividades físicas. E a gente sabe que essa paciente ela tem muita perda da massa muscular, assim como no Mounjaro. O que você indica para a paciente ali, para ela poder usar? Eu vi falar de um suplemento novo aí, tem o Whey, Pepstrong, isso mesmo. Eu queria que você indicasse para a paciente que ela vai ficar aquele período de pós sem poder malhar, sem poder fazer as atividades. O que você indicaria para ela não perder massa? Show. A gente sabe que no processo cirúrgico, no processo de lesão tecidual, vai haver um processo de catabolismo ali, onde sim, a tendência é uma regressão da massa muscular corporal total, tá? Agora, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, como é que está a taxa proteica diária desse ou dessa paciente? Porque se não está batendo a taxa proteica diária, não adianta nem ir para o resto. Se não está fazendo o arroz com feijão bem feito, não adianta nem vir com complementariedade. Porque assim, e eu gosto de fazer um cálculo simples para quem está de casa ver e entender que é muito simples. Bom, basicamente para você ter hipertrofia, para você ter estímulo de síntese proteica através de uma dosagem, uma gramatura de proteína, de uma quantidade de proteína, eu gosto de multiplicar o peso por 2. Tá? Então, eu peso 60 quilos, tá? 120 gramas de consumo de proteína diário. De onde vai vir essas proteínas? Você escolhe, não tem problema, tá? Porque se você não ganhar, e é provável que você não ganhe massa muscular nesse momento, porque você não está quebrando, porque hipertrofia você precisa destruir para depois reconstruir maior. Destrói e reconstrói, destrói e reconstrói, destrói e reconstrói. Não está havendo destruição. Então, pelo processo proteico, vamos se dizer que a gente está evitando ou tentando evitar o catabolismo. Só de manter já está ótimo. Ou só de perder o menos possível já está maravilhoso. Aí você pode lançar a mão dentro desse processo do whey protein, por exemplo, porque não é fácil bater taxa proteica diária. Na rotina, né, maluca difícil que a gente está, porque às vezes as pessoas fazem a continha errada. Não, aí é fácil, 120 gramas de proteína, eu vou pegar um bife de 100 gramas de frango. Não tem nada a ver, gente. 100 gramas de frango tem aí aproximadamente 25 a 30 gramas de proteína. Então, desconstrói essa ideia. Hoje, o recurso do whey protein, por exemplo, e a gente está vivendo uma febre, né, de gente querendo botar água proteinada. É café com proteína, é água com proteína. Até o McDonald's lançou uma linha high protein. Gente tá loucura, do céu. Tá loucura. Esse fenômeno está acontecendo no mundo afora, os Estados Unidos está porrando isso aí. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos falar do Pepstrong. Pepstrong é uma suplementação curiosa. Ela... Fala-se que ela foi a primeira suplementação clivada por uma inteligência artificial já feita, e ela vem da fava do feijão. E realmente, assim, os estudos são muito novos, a gente tá aí com uma dinâmica de percepção clínica interessante com a substância. Eu tenho usado bastante no meu consultório eu, Gustavo, tomo todos os dias o Pepstrong e tenho visto uma boa repercussão na massa muscular também, né? Agora, muitas vezes, para essa paciente não deixar a massa muscular dela ir por água abaixo, a gente precisa entender também outras dinâmicas associadas. Porque, por exemplo, para fazer, vamos supor que ela fazia uma reposição hormonal. Sim. E aí, para fazer a cirurgia, talvez foi interrompida ou por N motivos. Aí a gente tem que ver, poxa, já a partir de quando eu já posso retomar essa reposição hormonal, mesmo essa paciente não tendo a possibilidade de voltar à musculação, por exemplo, né? Porque a gente sabe que existe um estudo chamado estudo de Bazin, ou estudo de Bazin, que nem é um estudo muito falado, porque não é bom falar para o paciente, que mostra que... infelizmente ou felizmente, alguns grupos ali do estudo ganharam massa muscular só com a hormonização, sem treino, sem outras demasiadas questões. Então, acho que analisar todos esses pilares para sempre ter em mente, olha, o meu papel aqui é fazer com que você tenha uma perda mínima de massa muscular. O que você vai perder, muitas vezes, não tem como evitar isso. Mas eu estou aqui para fazer esse acompanhamento e evitar o pior. Digamos que seria mais ou menos essa linha. Legal, Gustavo. E para finalizar, eu queria que você deixasse aí um recado para as nossas pacientes, tanto minhas quanto suas,
porque são pacientes que hoje, depois desse podcast, eu tenho certeza que elas vão entender que essas duas especialidades, elas andam em conjunto, né? Você vai lá e equilibra essa paciente, eu refino, gostei da sua colocação, e depois essa paciente volta para você, porque é um mecanismo de treino mesmo, nós temos que ficar treinando essas pacientes para que elas mudem, né, essa composição corporal. Eu acho que gordura visceral é onde o cirurgião não consegue chegar, eu falo para a paciente, olha, eu vou tirar tudo, menos a visceral. E é isso que você deixou muito claro hoje para as pacientes. Então, agradecer a sua presença aqui e deixa aí uma dica para essas pacientes que ainda, né, tratam a cirurgia plástica como a lipo eu vou emagrecer, a lipo eu tenho que fazer aquilo, a lipo vai resolver minha vida. Eu queria que você deixasse um recado, deixasse também o seu contato, o seu Instagram, que eu tenho certeza que muita paciente vai te procurar. Bom, desde já, obrigado. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelo bate-papo. Acho que é muito esclarecedor, e se eu tivesse que deixar um recado, eu iria muito na linha de seja feliz, faz o que está dando no seu coração de fazer, mas saiba onde você está pisando, né? Saiba onde você está pisando, porque o próximo passo em falso pode custar muito caro. Então, na nossa conversa, o que eu quero dizer com isso? Mantenha sempre um acompanhamento, tenha sempre alguém para te ajudar a programar os passos que você vai dar. Acho que nós, médicos, a gente é como se fosse um cão-guia para o cego, né? Quem vai correr é ele, mas a gente está ali dando um direcionamento, a gente está ali ajudando esse paciente. Então, para ter segurança e somar isso com um bom resultado, com eficácia, que vai te trazer felicidade no final das contas, alcançar o objetivo que você está procurando, entenda que é um processo, né? Eu falo que a gente precisa desenhar esse processo de uma maneira conjunta para que no final todo mundo saia feliz. Então, vai lá no meu consultório, faz o que precisa ser feito, opera lá com a Sueli, volta para o meu consultório e continua fazendo o que tem que ser feito. Porque Exatamente. Se a gente muitas vezes tem dificuldade para tirar algumas gorduras subcutâneas, e realmente não é fácil, porque qualquer médico da minha área que falar que é fácil tá mentindo, porque não é fácil. Tem coisa que a gente olha e fala, eu mesmo indico, eu falo, olha, por exemplo, poxa, esse abdômen avental aqui, deixa eu te falar, vai para cirurgia plástica, a correção aqui, ela é cirúrgica, não tem muito jeito. E a gente também tem a contrapartida, porque do meu lado é que eu consigo tirar a gordura visceral. Exatamente. Então, acho que a gente somar a força e entender que o paciente é nosso, né? Exatamente. E que ele é dono da vida dele, mas ele confiou a sua saúde a nós, a gente consegue entregar um bom resultado para ele. Muito legal, Gustavo. Deixa aí o seu Instagram para que as pessoas sigam você e que as pessoas façam um tratamento com você. Gostei muito da sua participação. Obrigada. Obrigado. O meu Instagram é facinho, é Dr. Gustavo S.A. Não é Sociedade Anônima, não, tá? É Dr. Gustavo Sá. Pronto, você vai achar lá. Perfeito. Pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo. Acompanhe com a gente, siga no nosso YouTube, o nosso canal, que esse é o podcast mais informativo da cirurgia plástica. Gustavo, muito obrigado. Até o próximo episódio.